Bem, então vamos ver a nossa aula de número 3. Então, o texto para a nossa meditação em relação a esse título, os tipos de enfermidades, é o que nós vamos ver hoje, bastante interessante. Então, o nosso texto está no Salmos do capítulo 6, que diz assim: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados, até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Amém? Glória a Deus. Então, há 5 tipos de enfermidade. E a primeira dela, enfermidade é espiritual. Então, quando nós falamos de enfermidade ou doença, nós queremos dizer que é qualquer condição espiritual, mental, emocional ou física que não está na ordem apropriada como ela foi criada por Deus. Então, nós vamos ver aqui a primeira delas, que é a enfermidade espiritual. Então, a enfermidade espiritual é o pecado. Então, se ela não for tratada, ela é espiritualmente terminal. Ela leva à morte espiritual, à separação de Deus. Então, nem a medicina, nem tampouco cura natural pode fazer nada pela doença espiritual. E todos nós, somos afetados pela enfermidade espiritual. Por quê? Porque todos nós já nascemos no pecado, por causa da origem pecaminosa dos nossos pais, Adão e Eva. Todos pecaram, diz a palavra. Aquele que diz que não tem pecado, só em dizer que não tem pecado já está pecando, porque está mentindo, porque todos nós pecamos. Então, a cura para a enfermidade espiritual, ela vem, nós só podemos nos curar dessa enfermidade espiritual, é o quê? É nos arrependendo. Reconhecendo o nosso pecado, confessando, pedindo perdão e aceitando Jesus como nosso Salvador pessoal. Depois, em segundo lugar, nós temos o quê? A cura física. Então, a enfermidade física, ela é resultado das desordens, dos nossos órgãos, do funcionamento dos nossos órgãos. E elas são doenças que essas sim, elas podem ser detectadas pelo médico, elas podem ser tratadas pelo médico e elas podem ser curadas pela medicina. E as doenças mais comuns são a enfermidade do coração, a pressão arterial alta, a diabetes, úlceras pélvicas, alergias, problemas respiratórios, enfim, é uma infinidade de doenças que orgânicas dos órgãos que pode ser tratada pela ciência médica. Essas são as enfermidades físicas. Depois temos a enfermidade emocional, que ela é causada pelas emoções negativas, como a raiva, o ódio, a amargura, a rejeição, a humilhação. Então, essa cura, ela vem através do perdão. E é uma cura que ela tem que acontecer na vertical e ela tem que acontecer na horizontal. O perdão vertical, ele acontece diretamente com Deus, Pede perdão a Deus, que o perdoes pelas emoções pecadoras que você está sentindo. As emoções são pecadoras? Sim, porque elas são emoções que não são boas, que não fazem bem,
que não te trazem coisas positivas, elas são coisas que te trazem algo destrutivo, né? Amargura, raiva, ódio, né? Sentimento de rejeição, sentimento de humilhação, de inferioridade, tudo isso são o quê? São coisas negativas. Então, nós não podemos, né, ficar carregando essa bagagem o resto da nossa vida. Nós precisamos nos deixar curar e tratar com Deus. Nós precisamos deixar Deus curar as nossas emoções. Então, o perdão deve ser pedido a Deus, né? Na vertical, e também, quando isso acontece, né? Quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão por estar sentindo raiva, por estar sentindo ódio, por estar amargurado, por estar muitas vezes rejeitando alguém. Então, quando nós pedimos esse perdão a Deus, Deus, ele começa a nos curar, né? Muitas vezes a gente não rejeitou alguém, mas alguém nos rejeitou. Então as nossas emoções estão afetadas por causa disso. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos pedir que Deus nos perdoe por estarmos afetados por aquela rejeição, pedir que Deus perdoe a pessoa que nos rejeitou, pedir para o Senhor que nos cure, porque a aceitação de Deus é suficiente para nós. E nós precisamos tomar posse dessa cura e pedir para Deus que trate com as nossas emoções para que nós possamos nos sentir verdadeiramente curados e venhamos parar de ter comportamentos que são influenciados por esses sentimentos, né? Que estão nas nossas emoções, que são a raiva, o ódio, a amargura, a rejeição, a humilhação, inferioridade e tantos outros. Então, o perdão e a cura horizontal, eles acontecem quando a gente perdoa aqueles que nos ofenderam, né? Então, alguns chamam isso, né, de cura interior, né? A gente costuma chamar de cura interior, mas é a cura das emoções, é a cura da alma, porque a alma é a sede das nossas emoções, do nosso sentimento. Depois nós temos a enfermidade mental. Então, é uma condição que decorre de quê? Mental, já diz, na mente, né? De um retardamento, de um colapso nervoso, de defeitos de nascimento, né? Muitas vezes genético, muitas vezes de condições psicológicas que a mãe passou, que a mãe sofreu, né? Também são causadas, não são causadas diretamente por presença demoníaca, né? Mas por essas razões que nós descrevemos aqui. E depois nós temos as condições demoníacas. As condições demoníacas, elas incluem possessão, opressão, né? E as condições físicas e mentais demoniacamente causadas. Essas condições demoníacas, elas requerem um tipo especial de cura que se chama libertação, né? Que a libertação, ela acontece através do reconhecimento, da confissão e da renúncia, né? E também da cura das emoções. Então, encerramos, né, com esse versículo que está em Lucas capítulo 9, do 1 ao 2, que diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, uma coisa é cura e outra coisa é libertação, mas elas andam juntas, né? Elas caminham juntas. Então, encerramos aqui essa aula de número 3 e voltamos com a nossa última aula desse módulo, que é a nossa aula número 4. Voltamos já.